Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 10, versículos 22 ao 30, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o mesmo trecho do evangelho de domingo passado, do domingo do Bom Pastor, claro que com alguns versículos a mais, mas o mesmo texto em si. Primeiramente fala que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. E Jesus passeava pelo templo. Interessante. Enquanto Jesus passeava pelo templo, os judeus inquietos rodeavam Jesus e depois perguntaram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Ora, na verdade, os judeus não queriam crer em Jesus Cristo. Na verdade, o que eles queriam era o motivo para acusar Jesus, para condenar Jesus. Então, Jesus responde: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, dão testemunho de mim. As obras de Jesus revelam quem ele é. As obras de Jesus revelam a sua divindade. As obras de Jesus revelam que ele e o Pai são um. As obras de Jesus revelam que ele é o Messias. Mas os judeus não estão abertos para a fé, para crer em Jesus Cristo. E Jesus fala isso, afirma isso com muita clareza. Não acreditais. Não acreditais. Porque não sois das minhas ovelhas. Quem são das ovelhas de Jesus? Quem faz parte das ovelhas de Jesus? Ele vai dizer: aqueles que escutam a sua voz e aqueles que o seguem. Você tem escutado Jesus? Você tem seguido Jesus? Ah, meu povo, como nós precisamos crescer nessa graça da escuta de Jesus. Até porque, se nós queremos de fato que Jesus seja o nosso bom pastor, ou seja, aquele que nos conduz, aquele que conduz a nossa vida, aquele que conduz os nossos passos, aquele que nos guia no caminho ou pelo caminho, nós precisamos ouvir a sua voz. Por isso eu pergunto para você: você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem escutado a voz de Jesus e se deixado guiar por ele? Qual é a voz que você tem seguido? Ou qual voz você tem permitido guiar a sua vida, guiar os seus passos? Qual é a voz que você tem ouvido e se deixado guiar por ela? Nos abramos para que possamos escutar a voz de Jesus. Que Jesus, ele possa nos abençoar, nos dar um coração dócil, atento à sua voz. E escutar a sua voz é tão essencial na nossa caminhada, meu povo, por quê? Porque quando nós não damos ouvidos ou não conseguimos ouvir a voz de Jesus, corremos o risco de escutarmos outras vozes
e deixarmos ser guiados por elas. E aí nós podemos nos perder. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, um coração dócil, para escutarmos a sua voz e seguirmos a Ele para sempre, para que tenhamos a vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.